Falando para vocês que existe essa parte que é testável, por isso que nós trabalhamos com isso. Então vamos trabalhar um pouquinho, vamos avançar um pouquinho mais. Dentro dessa ideia específica, que nós temos a parte científica e temos outras partes que não são científicas, porque elas não são testáveis. E deixe-me colocar claro, amanhã quando eu tratar do criacionismo bíblico, eu gostaria de mostrar o quão preciso ele é. O quanto que nas páginas das Escrituras, nos primeiros capítulos, como o Senhor Deus graciosamente e bondosamente colocou informação altamente relevante que a ciência do século XX e do século XXI tem descoberto e ficado maravilhada. Só que já estava na Bíblia. Precisa até no último detalhe, mas já estava na Bíblia. É fascinante isso. Então é muito legal trabalharmos essa questão. Então vamos pegar o primeiro. Hoje à tarde eu gostaria de trabalhar apenas com o criacionismo científico. Vamos tratar especificamente da questão da ciência. Qual seria a função da ciência dentro da área das origens? A função da ciência não é tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma das opções, mas não é a única. Isso tem sido muito confuso, essa ideia está muito confusa. As pessoas acham que se for científico, obviamente, qualquer coisa que não seja de origem natural e espontânea, não pode ser da ciência. As pessoas trabalham com isso. É uma ideia muito assim, já enfronhada nas nossas universidades, nas nossas escolas. E pode ver o pessoal que vem para a igreja no final de semana, se você tenta discutir o criacionismo, eu tenho conversado com muitos pastores, alguns têm até medo de pregar Gênesis capítulo 1, porque eles se sentem muito assim, inadequados. Ou seja, eles seriam ultrapassados. Imagina toda aquela elite de universitários na sua igreja e você ensinando que Deus criou o mundo. Não se preocupa porque você está correto. Tenha certeza que você conhece os argumentos, conhece a estrutura para poder falar. Então, dentro desse contexto, vamos entender, não é a função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma opção. Você fala, não, mas está falando como um ateu. Não, estou dizendo como ciência. Nós temos que pesquisar. Depois de pesquisar, vamos chegar às conclusões. Mas a princípio pode ser uma opção. Vamos ver se processos naturais produzem vida, universo e coisas desse jeito. Eu mencionei algo agora de pouco, eu espero que você tenha prestado atenção. Uma das grandes coisas, eu não falei exatamente nessas palavras, mas deixe-me colocar nessas palavras agora. Uma das coisas que Darwin nos deixou, que é muito forte, muito além do que é a sua teoria darwiniana, é um pensamento que é o seguinte: se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Porque a ciência, o limite da ciência é estudar a natureza. Então, tudo que a ciência pode falar é o que está na natureza. É o estudo da natureza. É verdade. Eu concordo plenamente e esse é um ponto fundamental. Só tem um pequeno problema. Se a gente levar essa ideia até as últimas consequências, a gente não faz ciência. Deixa eu mostrar. Vamos pensar a respeito das leis da natureza. Por que a Terra gira em volta do Sol? Lei da gravidade. Por que nós conseguimos fazer essas coisas fabulosas que nós temos usando eletricidade e laptops e projetor de mídia e as coisas mais incríveis que nós temos por aqui? Porque existem leis. Leis da eletricidade, leis de magnetismo que regem toda essa estrutura. Por que você é do jeito que você é? Você tem essa estrutura? Porque a física funciona. Você fala, o que tem a física a ver comigo? Você tem um coração. Seu coração está bombeando. Como é que ele bombeia? Se você já estudou válvula pneumática, já estudou um pouquinho de sistemas hidrodinâmicos e tudo mais, você vai saber que o teu corpo é um super mecanismo nesse sentido. Tem até desentupidor de pia junto, para ter certeza que o negócio funciona correto. Porque a gente vive entupindo e ele vive desentupindo. Ou seja, é um mecanismo fabuloso. Agora, nós estamos olhando leis. Existem leis que regem todas essas coisas. Aí entra um aspecto muito interessante.
Uma pequena diferença que eu gostaria de demonstrar é que existe uma diferença básica entre a proposta dos evolucionistas, os naturalistas, e a dos criacionistas. Vamos começar com o básico. A natureza é formada por matéria e energia. E nós estudamos matéria e energia dentro do contexto de tempo e espaço. Por exemplo, o teu carro é matéria e energia é aquilo que ocorre para fazer com que o teu carro ande de um lugar para outro. Agora, esse andar de um lugar para outro é espaço, e o tempo que demora para ir de um lugar para outro é o tempo. Então nós trabalhamos com o contexto de matéria e energia dentro do tempo e espaço. Os naturalistas acham que se descobrirmos tudo a respeito de matéria e energia, nós poderíamos descrever a totalidade do universo. Essa é a proposta. O problema é que a ciência do século XX descobriu algo muito interessante. É que o universo ele não é composto apenas por matéria e energia. Ele é composto por matéria, energia e informação. Informação faz parte do pacote. Informação no sentido de códigos. Por exemplo, o DNA. O DNA é um código. Vamos tratar dele daqui a pouquinho. Então nós descobrimos que existem 3 entidades e os criacionistas trabalham com essas 3: informação, energia e matéria. Agora, vamos colocar isso de uma forma bem prática e voltar naquele problema. Se não for naturalista, ou seja, se não tiver a sua origem na natureza, isso daí não é científico. Pelo menos é o que a gente ouve aí fora. Olha que interessante. A natureza, como eu já mencionei, ela é formada apenas por matéria e energia. Isso é um fato científico. Todo cientista conhece isso, independente do seu posicionamento. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico, todos nós sabemos disso. Se eu soltar aqui um copinho d'água, o que vai acontecer com um copo d'água? Ele cai. Por quê? Lei da gravidade. Então nós temos leis. Então nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema. Qual a origem das leis da natureza? Resposta: não é a natureza. Isso nós sabemos. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Agora, se a ciência só pode ficar com aquilo que provém da natureza, a gente vai ter que jogar fora todas as leis da natureza, porque as leis da natureza não são naturalistas. Ou seja, a origem delas não é a natureza. Esse é um dos primeiros pontos por onde vemos a importância dessa proposta do criacionismo dentro da área científica. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Esse é um ponto básico. Por que a Terra gira em volta do Sol? Lei da gravidade. O que fez isso? Não foi a natureza. Por que os elétrons, quando estão próximos, eles se afastam, se repelem? Porque a carga elétrica é negativa dos dois, carga elétrica negativa, repele. Carga elétrica positiva e positiva, repele. Carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, atrai. Fantástico. Foram os elétrons e os prótons que criaram isso? Não. Foi a natureza que criou essa lei? Não. De onde vem essa lei? Então essa é a argumentação que nós temos. Portanto, existe uma base muito forte para trabalharmos essa questão. Vamos pensar dentro das origens, portanto. A questão da vida, a questão do universo. Causas naturais teriam trazido à existência tanto a vida quanto o universo? Se a resposta for sim, então vamos para o evolucionismo. Essa é a resposta. Se a resposta for não, aí nós vamos para o criacionismo. E essas duas possibilidades são testáveis. Então nós precisamos entender aonde nós estamos. Vamos começar um trabalho básico, levando o nosso pensamento nessa direção. Por exemplo, a origem da vida. O que nós sabemos a respeito da origem da vida? Tudo o que nós sabemos sobre a origem da vida é que vida gera vida. Eu gosto de trabalhar umas questões bem interessantes, e algumas pessoas já têm visto por aí. Eu geralmente, quando chego em universidades ou dou palestras em alguns locais específicos, eu chego para as pessoas, pego um copinho de água como esse e pergunto o seguinte: aonde tem água tem? E quase sempre o pessoal responde vida. É um absurdo, onde tem água tem água. Aonde que foi dito que onde tem água tem vida? Aonde isso? Aonde tem água pode ter vida.
Eu espero que nessa daqui não tenha, porque eu já bebi um pouquinho. Mas onde tem água, é para ter água só. 10 pessoas chegam e falam assim, nós encontramos água em Marte. Ótimo. O que isso significa? Que tem água em Marte. Nós encontramos água na Lua. O que isso significa? Que tem água na Lua. Nós encontramos água em Vênus. Ótimo. O que isso significa? Que tem água em Vênus. E as pessoas ficam assim, rapaz, encontramos água lá em Marte. Isso significa que vida já existiu em Marte. Não, isso significa que Marte teve água. Precisamos aprender a separar essas coisas. Às vezes eu recebo assim muitos e-mails. Professor, você ouviu falar que lá na Lua tem essa sonda que está em volta, mapeando, e eles descobriram uma grande quantidade de água no polo sul da Lua. Grande quantidade, assim, não tem um oceano de água lá, são cristais de gelo. Mas suficiente para serem removidos e fazer uma pequena estaçãozinha de tratamento de água para manter gente lá na Lua. É suficiente para isso. Ah, mas descobriram água lá na Lua.